eu não sou fumante e não uso dispositivos eletrônicos para fumar. E eu não faço qualquer tipo de apologia ao hábito de fumar. Mas, enquanto profissional da saúde, e eu sempre digo isso, nós precisamos acolher os indivíduos que decidem fumar. É um direito do consumidor. E enquanto direito do consumidor, discussões como esta são fundamentais. Por quê? Por que rever a proibição? Porque lá em 2009, nós tínhamos um cenário na Anvisa. Bom, sou uma farmacêutica, fui diretora desta casa no período de 2017 a 2020. Pois bem, em 2009, isso a gente acompanha, nós tínhamos um outro cenário. Então, fóruns como este dão oportunidade de nós revermos os dados que, ao longo dos últimos 13 anos, foram organizados, foram verificados, foram estudados, disponibilizar isso para a sociedade, que eu acho que é a melhor ferramenta que a gente tem, que é comunicar, informar, né? E provocar reflexões nas pessoas que, de fato, se posicionam de forma contrária a esta discussão. Pois bem, em 2009, é publicada uma RDC, que é a 46 de 2009, quem trabalha com assuntos regulatórios sabe disso, que proíbe o consumo, a fabricação, comercialização desses dispositivos. Isso é calçado na lei da precaução. Lá atrás, nós não tínhamos, à época, dados suficientes para fazer uma avaliação sobre o que era esse dispositivo, mas já passaram 13 anos. E quando a gente olha para o cenário brasileiro, é muito preocupante a informação que o IPEC nos traz em fevereiro deste ano, dizendo o seguinte: em torno de 2 milhões de brasileiros já estão utilizando cigarros eletrônicos. Já estão utilizando dispositivos sem qualquer controle sanitário, porque 100% daquilo que é comercializado no Brasil é de origem ilegal. Então, a primeira conclusão que eu chego é, bom, proibir não funcionou. O objetivo da proibição, que era resguardar a saúde do cidadão, já não funcionou. Pelo contrário, talvez tenha funcionado do avesso. Porque proíbe um produto que, em países onde já existe uma regra, ele é tido como um produto que, sim, tem redução de risco. Mas aqui, gente, um produto ilegal, ele entrega ao consumidor um risco que eu sequer consigo mensurar. Porque eu não sei de onde vem, eu não sei como é fabricado, eu não sei o que está sendo inalado, eu não sei nada sobre este produto. E isso é muito grave. Então, quando eu tenho a informação de que 84% dos países que compõem a OCDE são reconhecidos pelas suas boas práticas regulatórias, já implementam no seu mercado uma regra sanitária, por que é que o Brasil ainda não publicou uma norma neste sentido? Então, não é uma crítica à nossa agência, pelo contrário, é uma agência que nos faz grandes entregas, e por conta das entregas que já nos fez até agora, é que nós, de fato, confiamos e aguardamos nessa análise mais criteriosa de todos esses dados que já foram organizados, que já foram verificados. Essas entregas são fundamentais. E se outras autoridades da mesma envergadura que a Anvisa já se utilizaram desses dados para decidir pela regulamentação, e nos dá muita satisfação de ver já os resultados dessas regras implementadas para o setor produtivo, porque aí sim eu tenho que delimitado o processo fabril, o processo da distribuição desses produtos, o acompanhamento do consumo, então eu consigo monitorar, e eu tenho então o que? Dados, inclusive, para rever a regra que foi escrita. Esses dispositivos, eles têm o objetivo de alcançar o quê? O adulto, e o adulto fumante que deseja cessar o hábito ou uma alternativa segura. Agora, é uma alternativa segura quando obedece um critério sanitário, não é o caso no Brasil.
Eu até posso descobrir de onde vem, porque existem agentes fiscalizadores que me dizem por onde estão entrando, mas eu não tenho qualquer notícia, eu não sei o que essas pessoas estão utilizando. Então, os próprios médicos, às vezes, dentro de um pronto-socorro, dentro de seus consultórios, eles não sabem como lidar com isso. As pessoas têm problemas até em dizer. E por que que isso aconteceu? Para começar, pela falta da regra, porque é vendido em lugares onde não poderia ser vendido, para pessoas onde não deveria ter acesso, eu não sei o que está sendo utilizado, e mais, sem controle qualquer, sem monitoramento. Eu sequer poderei responsabilizar quem quer que seja, caso aconteça alguma intercorrência. E temos várias notícias na mídia sobre isso. E qual é o outro grande problema dessa proibição? Uma vez que eu proíbo, parece que morre o assunto, mas não morre. Falta o quê? Informação. Eu ouso dizer que muitos adultos e outros indivíduos, né, que não deviam ter acesso, utilizam esses dispositivos aqui no Brasil, ilegais, porque eles não fazem a menor ideia do que é isso. Eles não sabem do risco que estão correndo, porque acham que, não, isso aqui é só uma brincadeira, é alguma coisa para eu usar no bar ou na balada, e isso não é verdade. Então, a falta da regra, primeiro, gera a falta da informação, gera a falta do controle, a falta do monitoramento, a falta da possibilidade de ação. Então, por isso, nem é importante, é fundamental a regra, para que, de fato, a gente tenha o controle sobre isso.